Êxodo capítulo 12. Eu quero ler também o versículo 12. 12. Êxodo capítulo 12 e o versículo 12. Está escrito assim a palavra de Deus, Êxodo capítulo 12 e o versículo 12. Para quem não tem a Bíblia, tem aqui no telão, tá, irmão? Está ali no telão. Os irmãos podem acompanhar a leitura da palavra de Deus. Está escrito assim: Louvado seja Deus. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da terra do Egito, desde o homem até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízo, e eu sou o Senhor. Podeis sentar no nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Meus irmãos em Cristo Jesus, nós estamos diante de uma celebração chamada ceia, que para o cristianismo sabemos que é um ato de muita importância e de um grande significado. Olhando na luz da Bíblia, na palavra de Deus, a Bíblia diz que o próprio Deus, Ele vai instituir a Páscoa. A Páscoa que ela vai ser substituída ou transferida à ceia do Senhor. A Bíblia diz, meus irmãos, que a Páscoa naquela época, para aquela geração de Israel, seria a festa solene mais importante daquela época. A Páscoa ela não foi instituída lá no Egito. A Páscoa ela não foi instituída no palácio. A Páscoa ela não foi instituída em algum templo pagão dentro do Egito, não. A Bíblia diz que a Páscoa ela foi instituída no deserto, após a saída do povo de Israel do Egito. Essa origem da celebração, ela é uma origem que traz uma história judaica relatada na Bíblia, na palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar essa história que está relatada no livro de Êxodo. Êxodo significa saída. É exatamente a saída do povo de Deus do Egito para o deserto, segundo a palavra do Deus de Israel. Nós sabemos, meus irmãos em Cristo Jesus, pastor Giovanni, também pastor Antônio, presbítero Regivan, pastor Medeiro, nós sabemos que foi uma época que um rei, e que esse rei, ele estava embriagado pelo seu poder, ele estava embriagado pela uma autoridade que a qual ele tinha rogado para si. Esse rei era o segundo rei chamado Ramassés. E a Bíblia diz que esse rei, ele assumiu o reinado do Egito. E quando ele assumiu o reinado do Egito, a Bíblia diz que ele começou a perceber que o povo de Deus se multiplicava de uma forma gloriosa da parte de Deus. O povo de Deus ia crescendo, aumentando gradualmente. E aquilo trouxe uma grande preocupação para Ramassés. A preocupação é que ele viesse verdadeiramente
perdeu o seu reinado ou o seu poder para esse povo que se multiplicava. E não sabia o povo de Deus que aquela multiplicação, aquele crescimento, aumento do povo de Deus, traria um sofrimento, traria algo desgastante na vida deles. Percebe, meus irmãos, que a Bíblia diz que então, quando esse rei segundo do Egito, Ramassés, a Bíblia vai dizer que ele se enfureceu, se irou com o crescimento do povo de Deus, com a multiplicação do povo de Deus. Foi aí que se dá o início da escravidão no Egito, porque ele começou a pegar esse povo que estava se multiplicando, esse povo que estava crescendo, esse povo que estava aumentando, começou a colocar eles em área para trabalhar somente pela comida e ser escravo, começar a carregar pedra dia e noite. Eles começaram, meus irmãos, cavar buraco, fazer pirâmides, começar a fazer túneis, e eles começaram a trabalhar somente pela comida. Se tornaram um povo escravo do rei chamado, o rei que é bastante conhecido, o rei segundo, Ramassés, e que esse rei, ele começou a humilhar o povo de Deus, escravizar o povo de Deus. O povo de Deus começou a viver debaixo de um jugo. Esse jugo, meus irmãos, era um jugo que humilhava de uma forma terrível o povo de Deus. Esse Ramassés, ele se tornou um tipo de rei que as suas características, ela foi transferida como as características demoníacas, o demônio, ou por que não dizer o Satã, que é a qual persegue o povo de Deus. Então ele passou um tipo de Satã, de demônio, por querer humilhar o povo de Deus, perseguir o povo de Deus, destruir o povo de Deus. E quando o povo de Deus estava debaixo desse jugo, comendo de uma forma regrada, sendo humilhado, escravizado, foi aí que o Deus de Israel olha para a terra do Egito. A terra do Egito, tipologicamente na Bíblia, representa o mundo. Então significa que o povo de Deus estava no mundo, que era o Egito, escravizado pelo rei que tipologicamente era o inimigo, Satanás, o Satã, que estava humilhando o povo de Deus. Então Deus de Israel olhou para o Egito e não suportou aquilo, não aceitou. Então Deus de Israel levanta o moço por nome Moisés. E quando levanta o moço por nome Moisés, dar a ele autoridade, dar a ele ferramentas e meios com que ele tiraria o povo da mão daquele Ramassés, da mão daquele Satã, daquele homem que é uma figura demoníaca, que atrapalhava o crescimento do povo de Deus, que humilhava o povo de Deus. Agora diz a Bíblia que Deus fala com Moisés lá no Monte Sinai, e diz para Moisés ir diante do rei, e falar para aquele rei atrevido, aquele rei maligno, aquele rei soberbo, embriagado pelo poder e tomado pelo furor da ira contra o povo de Deus. Agora Deus disse: Moisés, vai diante do rei, diz a ele que eu falei para deixar o povo ir, sair da terra do Egito. E Moisés pergunta para Deus: se ele me perguntar quem é Deus, o que eu farei? A Bíblia diz que Deus disse a ele: solta o cajado diante dele, e tu verás que eu sou o que sou.
Moisés vai à terra do Egito, chega diante do rei, treme as bases e pede para que Arão fala com o rei. Arão é o porta-voz. E Arão, ele começa então a introduzir as ordens de Deus para o rei. E a Bíblia vai dizer que então o rei pergunta exatamente o que Moisés se preocupou. Quem é esse Deus? O Deus que te mandou vir até a mim, porque ele mesmo se reconhecia como Deus. Ele mesmo já tinha se colocado como Deus no Egito. E diz a palavra de Deus que então Moisés pega o cajado de Arão e lança na terra. E aquele cajado ele vira uma serpente, vira uma cobra. O rei disse para ele: isso não é novidade nenhuma. Eu tenho meus mágicos, eu tenho aqui meus macumbeiros, meus feiticeiros, chama eles aí, eles também têm cajado. Mostra para eles que nós podemos também. E os mágicos chegaram e lançaram o seu cajado no chão. Virou cobra também. Virou serpentes. Só que aqui tem a diferença, irmãos. O interessante é que quando os mágicos soltam o seu cajado, a Bíblia diz que a serpente, que era o cajado de Arão, começou a comer todos os outros cajados, todas as outras as serpentes. Começou a engolir de uma por uma. Fica tranquilo, você está no Egito, mas não está abandonado por Deus. Fica tranquilo, Satanás está lutando, mas Deus é maior. Fica tranquilo que Deus está no controle, Deus está no comando, Deus está na direção. Deus não perdeu a direção da nossa vida e nem da tua vida. Só quem é grato por isto, levante a mão para o céu e glorifique o nome de Jesus. Faraó, Ramassés, amolece o coração. Ele libera o povo. Mas no mesmo tempo que ele liberava, ele voltava a palavra atrás. E agora Deus começa a usar Moisés para desafiar os deuses de Ramassés. Todos nós sabemos sobre as pragas que veio sobre o Egito. Cada praga daquela, meus irmãos, representava um deus do faraó, um deus do Egito. E todos esses deuses foram desafiados. Chegou o momento que Deus falou assim para Moisés: Moisés, tranquiliza o meu povo. Mande que o meu povo entre em retaguarda, fique em casa. Anuncia no Egito uma mensagem que eu tenho para eles. Todos eles pegar o sangue do cordeiro, passar no umbral das suas portas, porque eu à meia-noite enviarei o anjo da morte. Tanto gente como animais vão perecer. Mas aonde o anjo da morte passar e tiver o sangue no umbral da porta, ninguém será tocado pela morte naquela casa. Mas aonde não tiver o sangue do cordeiro, haverá morte. Vão perecer. Moisés pregou a mensagem. Os sábios crentes pegaram o sangue do cordeiro, colocaram no umbral da porta e ficaram aguardando se cumprir a mensagem de Moisés. A Bíblia diz que exatamente à meia-noite, o anjo da morte começou a passar no Egito. O anjo da morte veio.
Eu acredito, irmão, a Bíblia não relata, mas ela dá direito de eu conjecturar. Eu conjecturo que tinha crente rebelde que não ouvia profeta. Aqueles que não ouviu Moisés, o espírito da morte chegou na porta dele. Aquele que não obedeceu Moisés, não ouviu a pregação que Moisés pregou sobre o sangue no umbral da porta. Triste é para quem é desobediente, só tem o que perder. Triste é para rebelde que não ouve a palavra e nem ouve profeta. Era morte para tudo quanto é lado. Ninguém tinha ouvido falar que um rei chorava. Mas aquele rei conhecido como Ramassés, ele chorou, meus irmãos. Quando ele viu o reino dele tomado pela morte. Desde o primogênito até os animais morrendo. Triste foi pelo outro dia. Quando o maestro dia a notícia estava em cada canto do Egito, dizendo: se cumpriu a palavra do profeta. Houve morte na casa de fulano, houve morte na casa de ciclano, houve morte em tal lugar. Morreu e era só notícia e mais notícia, família e mais família, chorando, desesperado com a notícia da morte, porque Moisés disse: o anjo da morte passará durante a noite. Não tinha como mais Manassés, não tinha como mais esse homem prender o povo de Israel. Porque ele já tinha sido desafiado pelas pragas, já tinha sido desafiado pela morte, já tinha sido desafiado pelo cajado de Arão, que começou a comer todas as serpentes dos mágicos. Não tinha mais para onde ele correr. A única forma agora era liberar o povo de Deus, deixar o povo ir. Ele já não aguentava mais, porque já estava no estreito, a coisa já estava difícil. Ramsés, ele não sabia mais o que fazer. E ele libera o povo de Israel. O povo de Israel agora está livre da escravidão. Está livre agora do Egito. O povo de Israel agora está no deserto, a direção de uma promessa de Deus. Diz a Bíblia que a promessa era eles viverem em uma terra frutífera, em uma terra que manava leite e mel. E Deus tinha dado a promessa que eles não iriam mais viver debaixo da escravidão, que eles não iriam mais viver somente pela comida, mas eles seria livre tanto de Ramassés, seria livre também do Egito e seria livre da escravidão. Levante a tua mão para o céu, diga comigo: seria livre de Ramassés, seria livre do Egito, seria livre da escravidão. Agora preste atenção: ser livre de Ramassés seria ser livre do diabo, do Sagai, do demoníaco. Ser livre do Egito seria ser livre do mundo. Ser livre da escravidão seria ser livre do trabalho de escravo pesado. Agora ia ser um povo livre para adorar um Deus fiel e verdadeiro, um Deus que faz cajado se tornar serpente e engolir todas as serpentes de mágico. Agora eles iriam ser adoradores do deserto de um Deus que passou com o anjo da morte no Egito sobre os desobedientes, e morreram porque não colocaram o sangue do cordeiro na porta das suas casas. Agora um povo livre para adorar um Deus que tem todo o poder, está sobre a sua
sua mão. O poder agora não está mais na mão de Ramassés, agora está na mão do Deus Todo-Poderoso. E quem está conduzindo aquele povo não é outro, no seu Deus de Israel. Pastor, o que Deus fazia com o povo durante a escuridão no deserto? Deus levantava coluna de fogo e clareava caminho para eles andar. Pastor, mas o que Deus fazia durante o dia no sol escaldante, que diz a palavra de Deus que era impossível a sobrevivência àquele período sem estar provido por alguma coisa? Durante o dia Deus levantava uma nuvem e cobria eles com aquela nuvem para que eles não morressem com o sol escaldante. Agora levante a tua mão para o céu que eu vou profetizar. Diga assim comigo: Deus que eu sirvo é o Deus da provisão. Ele provê de noite e ele provê de dia. De noite ele provê coluna de fogo, de dia ele provê nuvem para me proteger da caloria. Levante a tua mão e diz assim: eu estou guardado por Deus. Tem coragem de triscar no irmão? Tem coragem de cutucar ele e dizer assim: você é guardado por Deus? A partir dali, pastor Medeiro, eles estavam na proteção divina. Deus não requer muita coisa deles. Deus só pediu obediência. Deus só pediu obediência. Se vós obedeceres a voz do Senhor teu Deus, que está lá em Deuteronômio capítulo 28. E vós escolherão bênção ou maldição. Para os obedientes seria bênção, para os desobedientes seria maldição. Preste atenção, meus irmãos. Olha o que a Bíblia vai dizer. A Bíblia diz que quando eles saíram da terra do Egito, e que eles começaram a caminhar por um caminho à direção do Mar Vermelho, Faraó estava furioso. Faraó, ele estava tomado por um furor de ira, há um tempo de matar o povo de Deus. E diz a Bíblia que quando o povo de Israel saiu pelo deserto, guiado pelo Senhor, liderado por Moisés, eles agora se aproximam do Mar Vermelho. No Mar Vermelho não tinha barco. No Mar Vermelho não tinha como humanamente atravessar aquele mar. E a Bíblia diz que então o povo de Israel olharam para os montes. Quando eles olharam para a direita, para os montes, caçando fuga, eles viram que ali não tinha como se esconder. A Bíblia diz que eles olharam para o outro lado e viram montes, não tinha onde se esconder. Quando eles olharam para trás, para voltar, diz a Bíblia, que alguns deles começaram a murmurar, porque eles escutaram o tropelo do cavalo de Faraó e do seu exército chamado egípcio. E diz a Bíblia que alguns deles começaram a dizer assim: Moisés, tu teve essa coragem toda, trazer nós para o deserto? Nosso cadáver vai ficar a nu. Não tem tanto caixão para colocar tanta gente que vai morrer na mão de Faraó. Outro dizia assim: Moisés, não era melhor nós ficar no Egito e nós comer lá pepino, nós comer lá outros tipos de comida, ou trabalhar de gado, do que morrer e ficar com nossos corpos expostos? É só você ler Êxodo 14, você vai ver o que eu estou dizendo. Outros começaram a dizer: Moisés, tu tira nós do Egito para nós perecer do nada, Moisés. Moisés, ele só teve uma palavra, irmão. Êxodo 14, 14. Coloca aí no telão, rapidinho. Êxodo 14, 14.
Olha a resposta, olha no telão. Olha a resposta de Moisés para eles que estavam se rebelando, outros estavam murmurando, reclamando. Veja, 14:14. Vamos bem alto e vamos lá? O Senhor pelejará por vós e vós calarão. Moisés estava mandando o povo calar a boca. Para de murmurar. Se vocês não sabem lutar, nós temos alguém que luta por nós. Se nós não sabemos usar a ferramenta que tem, nós temos um poderoso que é o Senhor. Ele pelejará por vós. Fique tranquilo, nós estamos no cuidado de Deus. Se você não sabe lutar, por ao menos cala. Não desanime os demais, cala a boca. Se você só murmura, só reclama, só queixa, cala. Adore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, mas não murmure. Irmãos, tem gente que não sabe fazer nada na hora da dificuldade. Tem gente que não tem como ter saída, não tem uma estratégia, não tem um plano. Ele só sabe murmurar e reclamar e desanimar os outros. Aí Moisés falou assim: é melhor vocês calar a boca, gente. Vocês não sabem com quem que eu estou. Eu estou com aquele que vai pelejar por vós. Essa palavra de Moisés se cumpre, irmão. Sabe por quê? Porque quando Moisés chega na beira do Mar Vermelho, ele olha e vê só água. Só água, só água. Nenhuma expectativa, humanamente era impossível atravessar. Mas o Deus de Israel disse para Moisés: toca o teu cajado na água. Se os homens não têm forma de livrar vocês, mas eu tenho. E isto, o exército de Faraó estava se aproximando, todos preparados com as suas lanças, seus cavalos, seus equipamentos e armamento para destruir o povo de Deus. E agora Moisés toca o cajado na água, e a Bíblia diz que o mar se abriu. Diga comigo: Deus cuida dos seus. Diga melhor, diga assim: Deus cuida de mim. Pessoa que não se sente cuidado só sabe reclamar mesmo, só sabe murmurar. Mas o meu Deus é o Deus da providência. Olha o que diz a Bíblia, irmãos. Aí um certo dia um palestrante, muito humilde, simples, estava palestrando. E aí ele começou a contar a história do Mar Vermelho. E um advogado, um homem muito sábio, se levantou no meio daquele povo que estava ouvindo aquela palestra e disse assim: pastor, mas o senhor está dizendo que o povo de Israel passou no Mar Vermelho com a água no calcanhar. Se isso é verdade, até eu também passaria. Aí o palestrante parou assim, pensou um pouco, voltou e deu um glória a Deus e se animou. Ficou mais alegre ainda. E deu uns pulos e falou em língua. Sentiu mais a presença de Deus. Aí o rapaz perguntou assim: mas pastor, por que o senhor está dando glória a Deus? E ele disse: o milagre é maior do que eu pensava. Porque eu falei que o povo de Israel passou com a água na canela. E você disse: se você estivesse lá, você passaria também. Mas deixa eu te dizer algo, que o milagre de Deus é maior do que eu imagino. A água na canela, no joelho, nos tornozelos, mas os egípcios estavam morrendo afogados. O povo estava morrendo afogado. Porque o Deus que eu sirvo é o Deus que cuida, é o Deus que zela, é o Deus que guarda. Os perseguidores estavam morrendo afogados. Morreram, diz a Bíblia. Não ficou nenhum para contar a história, porque Deus cuida.
cuida e zela dos seus. Moisés atravessa. Agora Moisés diz assim: gente, Deus disse que é para mim agora instituir a Páscoa. Aí vem a questão da ceia. A Páscoa é celebrado algo fenomenal. Por quê? Porque ela vai nos lembrar da nossa saída do Egito. A Páscoa vai fazer nós lembrar, nós ser livres da mão de Faraó. Todas as vezes que nós for comer a Páscoa, o pão sem fermento, nós vamos lembrar que nós estamos livres de Faraó. Nós vamos lembrar que nós estamos livres do Egito. Nós vamos lembrar que nós estamos livres da escravidão. Todas as vezes que nós comer, fique tranquilo. A Páscoa vai ser feita assim, olha, vai ser com muita abundância. Cada família vai pegar um cordeiro e vai assar, e vai comer todinho com a sua família. Não é que nem no Egito não. No Egito o cordeiro tinha que dividir para muita gente, mas vai ser carne assada para tudo quanto é lado. Isso é no deserto, é churrascada mesmo, porque o Deus que eu sirvo cuida dos seus. Então diz a Bíblia, aí alguém gritou assim: Moisés, mas o cordeiro é grande para uma família pequena. Ele diz: convida o vizinho do lado, se une mais outra família e faz o churrasco, come cordeiro e assa cordeiro, e come cordeiro e assa cordeiro. Era a provisão de Deus. O povo pode comer à vontade, saciar, encher a barriga. Diz a Bíblia que eles iriam comer cordeiro e pão sem fermento. Era a Páscoa instituída. Agora olha para mim, por que eles iriam comer cordeiro? Cordeiro representava Cristo que viria depois, lá na cruz do Calvário, resgatar aqueles que faz parte somente da nova aliança, que seria eu e você. Então Moisés já estava praticando algo profético, dizendo: nós vamos comer a Páscoa porque nós já vamos celebrar antecipadamente a salvação do moço chamado Giovanni. Nós vamos comemorar antecipadamente a salvação da irmã Adriana. Nós vamos comemorar no Egito a salvação do irmão Eduardo. Nós já vamos comemorar a salvação da irmã Jordane. Nós já vamos comemorar a salvação do presbítero. E nós vamos comemorar comendo cordeiro. Já é profetizando que futuramente Deus levantará um povo remido, liberto pelo sangue de Jesus Cristo, pelo sangue do Cordeiro. E esse povo é nós da nova aliança. Já teve uma festa antecipada em prol da nossa salvação. Alguém perguntou: Moisés, o pão é para nós lembrar que nós foi livre do Egito, da escravidão. Mas e o cordeiro? Vamos comemorar a salvação da irmã Roberta. Vai comer cordeiro? Sim, mas por que cordeiro? Porque nós vamos comemorar a salvação da missionária Regina. Nós vamos comemorar a salvação do irmão Paulo. Nós vamos comemorar a salvação do Francisco. Já era uma palavra profética. Já era uma festa no deserto em comemoração à salvação dos futuros que viria. Seria a salvação do irmão Paulo lá no deserto, cordeiro. Aquela churrascada, aquela carne assada do cordeiro, já era a comemoração, pastor Antônio, da tua salvação antecipada. Ah, pastor Medeiro, Moisés já via antecipadamente a tua salvação, porque o cordeiro era a figura de Jesus que viria na cruz do Calvário para tirar o cativo do cativeiro, para tirar o oprimido que estava na prisão. Louvado seja o nome de Jesus. Quem aqui não foi um dia prisioneiro do pecado? Quem aqui um dia não esteve escravizado do mundo, mas pelo sangue
sangue do Cordeiro, nós fomos lavados, redimidos. Pelo sangue do Cordeiro, nós fomos tirados do mundo. O que o Senhor quer dizer com isto? Eu quero dizer que o sangue de Jesus Cristo é que purifica nós de todos os nossos pecados. Significa que a morte de Jesus já foi celebrada lá no deserto, olhando para o futuro, que a salvação de muitos viria. A salvação de quem? A salvação da diaconisa Anita iria acontecer através da churrascada lá no deserto dos cordeiros. Ali era o cordeiro pascual, profeticamente era olhando para Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa: hoje quem é o libertador, hoje quem é o salvador, hoje quem é que salva e leva para o céu é Jesus de Nazaré. É o cordeiro que fez parte lá no Antigo Testamento. Agora, irmãos, entenda o plano da salvação. Todos aqueles que querem ser salvos só é em Jesus. E é por isso que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Mas pastor, mas agora não vai fazer mais churrasco com cordeiro, não vai trazer mais o pão asmo, não. Hoje é a ceia do Senhor. Hoje nós celebramos a nossa salvação em Cristo Jesus. Por isso que a ceia é importante, porque a ceia é a festa da nossa salvação. Você está aqui porque você foi salvo por Cristo. Salvo do mundo, salvo da garra do inimigo, salvo das garras do adversário. Um dia nós fomos escravos do pecado, escravos do diabo. Um dia tem muitos que se drogavam, tinha muitos que faziam atrocidade. Aí Cristo Jesus te libertou. E hoje você participa da ceia, é um ato de gratidão, de reconhecimento que você foi comprado, lavado, foi remido, que o Senhor te tirou do mundo que é o Egito, te tirou das garras de Satanás que é Ramassés, que é o adversário do povo de Israel. E hoje nós estamos lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo. Só quem crê aplaude o nome de Jesus. Você não é mais escravo. Você agora é livre. Meus irmãos, hoje existe 3 coisas que não existiam no mundo, e que ela existiu através do pecado. A primeira coisa foi a morte. Ninguém morria, mas a morte surgiu por causa do pecado. Moisés, escrevendo o Salmo 90, ele diz que os que passam de 70, muitos chegarem a 90 já é fadiga, canseira. Porque a morte passou agora a todos os homens por causa do pecado. A segunda coisa que passou a existir, que não existia, é o hospital. Ninguém adoecia. Surgiu o hospital por causa do pecado. As pessoas passaram a ser doentes. Hospital, irmão, cemitério já foi plano do homem, não foi de Deus. E a terceira coisa que passou a existir, que não existia, é o presídio. Quando surge o presídio, agora existe 3 tipos de prisão. 3 tipos de preso. Diga comigo, 3 tipos de preso. Preste atenção, o primeiro preso, ele é preso. Diga comigo, o primeiro preso. O que é isso, pastor? É a pessoa preso no presídio e preso no pecado. Ele é o preso. Mas existe o segundo. O segundo é o preso livre. Diga comigo, segundo, preso livre. O que é um preso livre? Ele é preso no presídio, mas é livre do pecado, aceitou Jesus, é o preso livre.
Agora existe o terceiro, e o terceiro é para dar glória a Deus de pé. Porque existe o livre. O livre, diga comigo, o terceiro é o livre. O livre, ele não está preso no presídio. E livre, que é livre, ele não está preso no pecado. Quem se colocou de pé é o primeiro livre. Quem se colocou de pé é o primeiro livre. Olhe para o seu irmão e diga: você é livre. Você é livre. Nós saímos do Egito. Nós saímos da mão de Faraó. Nós não está no pecado e nem está no Egito. Eu sou livre. Quem pode adorar? Eu sou livre. Quem pode glorificar? Abraça o irmão, abraça a irmã. Diga: você é livre. Você é livre. Vamos comemorar com churrasco na tua casa. Abraça e fala: vou comemorar com churrasco na tua casa. Me leva para lá, meus irmãos, que eu quero comer churrasco. Vamos comemorar você ser livre por Jesus, livre da escravidão, livre do pecado. Oh, glória! Eu acho que você não deu glória porque não entendeu. Fique tranquilo, não vai comer o churrasco lá não, mas vamos pelo menos adorar. Vamos pelo menos dar glória a Deus. Vamos pelo menos dar um sorriso dizendo: Satanás, eu estou livre. Eu sou livre do Egito. Eu sou livre de Manassés. Eu sou livre de Ramassés. Eu sou livre da escravidão. Eu sou livre por Jesus. É por isso que eu canto, por isso que eu adoro, por isso que eu glorifico, por isso que eu exalto. Eu sou livre. Ah, faz assim, faz assim, vai, dá uma rodada assim: sou livre, eu não estou preso, eu estou livre. Só quem está livre, se solta aí, dá glória, exalta: eu sou livre. Eu vou deixar você adorar e dizer que é livre. Eu sou livre, levante a tua mão para o céu. Eu sou livre. Eu vou cear porque eu sou livre. Eu sou livre. Ah, você não vai cear, não está preso ainda, é isso? É noite de você ser livre. É noite, ainda dá tempo, pastor Gilvan. Ainda dá tempo de se desprender, pastor Vedeiro. Ainda dá tempo, pastor Antônio, de se desprender e ser livre para vir cear. Para cear, presbítero Regivan. Oh, meus irmãos, vocês aí atrás, levante a mão assim, ó. Ah, nós estamos livres, aleluia. Nós estamos livres pelo sangue do Cordeiro de Deus. E por isso eu vou cear. Eu tenho alegria no meu coração. É noite de celebração. A ceia é coisa importante para mim, porque eu sou livre pelo poder de Deus. Eu sou livre. Eu não paro de dizer que eu sou livre. Oh glória. Por isso que eu canto, por isso que eu adoro, por isso que eu sirvo a Deus. O pecado não me prende, o pecado não me segura, a morte não predomina na minha vida, porque eu sou livre. Eu sou livre pelo sangue do Cordeiro. Eu sou livre pelo poder do Espírito Santo. Eu sou livre. Quem é livre, levante uma mão para o céu. Uma mão é pouca, levante as duas. Dê uma salva de palmas para Jesus. São os livres. Sente só para me encerrar com vocês rapidinho. É isso que o diabo quer, irmãos. Que nós não sejamos livres. Que nós fica presos na rebeldia. Que nós fica presos no pecado. Nós fica presos na desobediência. Porque sabe ele que o Deus que nós servimos é poderoso.
Como é que é o nome do seu nome, minha filha? É? Josilene. Aí Moisés diz assim, ó, a festa e a churrascada de cordeiro é por amor à salvação da irmã Josilene. É forte, pastor. Já é profetizada a salvação dela lá no deserto. Já havia você salvo em Cristo. Aleluia. Por isso que o crente é alegre, irmão, porque ele tem uma salvação em Cristo Jesus. Ele é livre em Cristo Jesus. Tem pessoa que é preso, irmão. Aí aquela vida preso, ele não dá nem de sorrir, ele toda a vida é amargurado, velho. Amargurado. E aí, irmão, como é que tá? Ah, irmão, tô levando, sabe? Irmão, já tem pessoa que eu não pergunto mais para ele. Porque quando ele fecha a cara e fala assim, irmão, começa a me contaminar, me dá uma tristeza no meu coração também. E aí, para mim não perder logo a minha salvação, eu saio logo de perto. Só vive amargura, só vive preso. Mas aí você vai ver, a pessoa está no pecado, está no erro, na desobediência, levando uma vida irrelevante, não agrada os olhos de Deus. Ele só vive sofrendo, irmãos. Só vive sofrendo. Nunca sai da escravidão. Sai do Egito, mas a escravidão acompanha ele.